Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Elegante, onde buscamos trazer o debate e prolongar a sua experiência no cinema e na cultura pop. Mas o vídeo de hoje terá um formato um pouco diferente das análises e resenhas críticas e praxe. Dessa vez, vamos analisar os trailers e material promocional de um dos lançamentos mais aguardados esse ano, de 2024, Duna Parte 2. A escolha desse filme para iniciar esse novo formato não foi por acaso, pois com a data de lançamento se aproximando, e o capítulo anterior tendo sido uma das melhores experiências cinematográficas do ano de 2021, vale a pena analisar o que está por vir em sua sequência, que promete novamente tremer terras, tal qual os temidos vermes de areia do planeta inóspito de Arrakis. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos. E caso queira contribuir para a discussão sobre a obra, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Diferente da adaptação desastrosa de Duna de 1984, que inclusive tem vídeo sobre ela aqui no canal, o diretor e roteirista Denis Villeneuve estava convicto em fazer justiça à saga literária de Frank Herbert, e de antemão fez um acordo com a Warner Bros. Para que a história densa do primeiro livro fosse dividida em 2 filmes. Essa estratégia havia se popularizado com a divisão de 2 partes do último capítulo da saga Harry Potter, o que foi positivo para a saga do bruxo, mas acabou se tornando uma estratégia de marketing visando o lucro, e não a qualidade das produções, como aconteceu com o desfecho de Jogos Vorazes e a série Divergente, que sequer recebeu uma conclusão. Felizmente isso não se aplica à filmografia de Villeneuve, que já havia provado seu valor com a excelente sequência Blade Runner 2049, e em Duna Parte 2 deverá reprisar esse esmero estético e narrativo na sequência da história de Paul Atreides, o herói profetizado, ou na linguagem da saga, Kwisatz Haderach. E o primeiro trailer, lançado em 3 de maio de 2023, já demonstra esses 2 elementos, visual e narrativa, combinando em harmonia com cenas de interação entre Paul e Shani, aqui estabelecidos enfim como um casal. No primeiro filme, a personagem vivida por Zendaya apareceu pouco e, com exceção das visões do futuro de Paul, não houve tempo para desenvolver melhor a relação entre os dois, algo que deverá ser reparado nessa sequência. A sequência mostra os dois conversando sobre Caladan, o planeta natal dos Atreides, que é o exato oposto do planeta desértico de Arrakis. Após isso, a prévia segue mostrando as novas faces do universo de Duna, e como na parte 1, temos um elenco de peso vivendo os personagens icônicos do livro. O ator Austin Butler, que ganhou notoriedade por sua visão aclamada de Elvis Presley, será um dos principais antagonistas, o sádico Theed Hauta, sobrinho do Barão Harkonnen e seu possível sucessor. O personagem, que na adaptação de 84 foi interpretado por ninguém menos que Sting, da banda The Police, aqui recebe uma caracterização distinta dos livros, sem o cabelo ruivo característico dos Harkonnen, e ao invés disso, é caracterizado com um visual mais neutro, mas não menos amedrontador. Para quem assistiu ao injustiçado Prometheus, de Ridley Scott, certamente irá notar a semelhança dele com os engenheiros. Mas, se eles foram de fato a inspiração para a versão dos Harkonnen de Villeneuve, não foi confirmado. Outro ponto a ser mencionado é a fotografia estonteante de Craig Fraser, sobretudo na cena em que retrata o planeta dos Harkonnen tão desprovidos de vida que todo o ambiente ao redor é monocromático, como se as cores não tivessem espaço nesse lugar. Voltando aos personagens novos, temos a misteriosa Lady Margot, uma das feiticeiras mais conhecidas como Bene Gesserit, e que parece ter uma relação próxima com Freyd Hauta. A personagem é interpretada por Léa Seydoux, lembrada recentemente como a última Bond Girl da era Daniel Craig. E por último, mas não menos importante, temos a adição da talentosa Florence Pugh, atriz que chamou a atenção por Midsommar e o recente Oppenheimer, e aqui irá viver a princesa Irulan, ninguém menos do que a personagem que narra a história dentro da história, por assim dizer. Mas sem dúvidas, o momento de maior impacto no trailer é a cena em que Paul Atreides irá domar um dos vermes da areia. Espera-se que a cena em questão seja ainda mais impressionante no filme, pois o trailer entrega bastante no momento, incluindo seu desfecho. Ainda assim, certamente será um dos grandes momentos cinematográficos do ano, para ser assistido na maior tela IMAX disponível. O primeiro trailer, em essência, serviu para introduzir as novas peças no tabuleiro e reforçar algumas das temáticas que deverão ser melhor desenvolvidas nessa sequência, como o amor entre o casal protagonista e a coragem de Paul para liderar o povo rumo à guerra que se aproxima. Apesar de ser uma excelente prévia, a Warner pode ter revelado mais do que deveria, incluindo algumas de suas cenas mais icônicas. Isso tira espaço do efeito surpresa, mas não há como negar que o trailer foi bem sucedido ao deixar as expectativas nas alturas. O segundo trailer saiu em 13 de setembro, e seu foco é mais direcionado para ação e guerra. Vemos a separação dos exércitos dos Harkonnen,
e dos Freeman, esses que deverão ser liderados por duas figuras centrais, Feyd Rautha e Paul Atreides, respectivamente. Falando no protagonista, novamente interpretado por Timothée Chalamet, é esperado com os rumos que essa sequência deverá tomar, seu personagem tenha uma postura mais firme e determinada, visto que ele será o responsável por unir os Freeman, ao lado de Chani, contra a maior ameaça de seu planeta. No filme anterior, o personagem carecia de maior presença e senso de liderança, e mesmo com o esforço de seu intérprete, muitas das sequências que o tornaram o possível Kwisatz Haderach foram apenas mencionadas ou mostradas em cenas pontuais. No entanto, é provável que a parte 2 faça o personagem demonstrar o que veio, e que seu desenvolvimento vá além da pragmática jornada do herói de Joseph Campbell. Quanto a Feyd Rautha, vemos o personagem enfrentando e assassinando um guerreiro em uma arena de gladiadores, o que reforça para o público a sua habilidade e o senso de ameaça que ele deverá representar. O trailer ainda mostra um pouco do momento em que os dois personagens irão se confrontar, com Feyd obtendo aparentemente vantagem no duelo. Além das incríveis sequências de ação mostradas, vemos o retorno de personagens introduzidos no filme anterior, como Gurney Halleck, interpretado por Josh Brolin. No momento mais marcante entre os dois, Gurney questiona a razão de Paul não usar a profecia a seu favor, mas esse o responde que teme suas visões de destruição, caso ele venha a dominar o poder que lhe foi profetizado. Também temos o retorno do Barão Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård, de seu sobrinho Glossu Rabban, vivido por Dave Bautista, e do líder de uma das tribos dos Freeman, vivido por Javier Bardem. Quanto às novidades do elenco, além das apresentações do primeiro trailer, vemos o ator oscarizado Christopher Walken, que fará o papel do Imperador Shaddam IV, o responsável pelas maquinações que levaram à morte do pai de Paul e da iminente destruição da Casa Atreides. Como dito anteriormente, o trailer 2 de Duna Parte 2 dá grande atenção aos momentos de ação e batalha, mas também traz alguns indícios sobre a jornada de Paul e seu tormento perante as suas visões do futuro. Segundo ele, todas parecem levar à destruição e à derrota do povo, o qual ele decidiu chamar de seu. Ainda assim, isso não o impedirá de tentar combater a ameaça dos Harkonnen, unindo as distintas tribos dos Freeman para uma causa em comum. Se ele vai conseguir ou não, nós só saberemos no dia 1º de março. Mas a cena final do trailer, com Paul testemunhando uma grande destruição no horizonte, mostra que, seja qual for o resultado, ele não virá sem graves consequências. O terceiro e até então último trailer de Duna Parte 2 traz um meio termo entre o foco da trama do primeiro e momentos de ação do segundo. Logo no início vemos que Paul está sendo atormentado por suas visões do futuro, pois todas elas mostram o exército dos Harkonnen saindo vitoriosos. Além disso, o personagem não é apenas alvo dos invasores bárbaros, mas também do próprio Império, com o Imperador Shaddam IV ordenando sua morte, que deverá ficar a cargo de Feyd Rautha. Inclusive, o trailer mostra mais uma cena reforçando seu sadismo, ao matar uma mulher esfaqueada sem motivo e remorso. Voltando ao protagonista, Paul surge mais imponente e, em determinado momento, até mesmo confronta sua mãe e as Bene Gesserit, usando o mesmo dom da voz desenvolvido por elas e ensinado por sua mãe para colocar sua líder, a Reverenda Madre, em seu devido lugar. A relação entre o protagonista e Chani também ganha espaço nesse terceiro trailer, que mostra que não só a conexão e o amor são correspondidos um pelo outro, mas também os desfechos que ambos deverão enfrentar, como na cena em que Paul pede para Chani confiar nele, e não vemos sua resposta, apenas um silêncio indicando um possível momento de confronto entre eles. Novamente, a parte visual do filme segue estonteante. Em meio a grandes cenas de ação e batalha, temos um momento de cair o queixo, a aparição dos vermes de areia perante o exército inimigo. Ao que tudo indica, a cena do primeiro trailer, mostrando Paul montando em um dos vermes, será o catalisador para que o exército dos Freeman consiga controlar essas criaturas, algo que deverá ser um dos principais pontos de virada do confronto. Novamente, esse talvez fosse mais um momento que seria melhor ter deixado a surpresa para o público nos cinemas, algo que os trailers recentes, infelizmente, não estão dando devido cuidado. Ainda assim, espera-se que o filme ainda tenha grandes surpresas, e a batalha por Arrakis promete ser uma das mais impressionantes da sétima arte. Por fim, o trailer traz ainda mais atenção ao papel de liderança de Paul perante os Freeman, inclusive destacando o efeito da especiaria melange, que deixa os olhos de quem a consome azuis, e com Paul, isso também representa o quão integrado ao povo Arrakis ele se tornou. Após duas adaptações, uma para o cinema e outra para a TV, além do filme que nunca veio existir do diretor Alejandro Jodorowsky, parece que, enfim, o livro que, assim como O Senhor dos Anéis, era considerado inadaptável, terá esse paradigma derrubado com o lançamento da segunda parte de Duna, no dia 1º de março desse ano. As expectativas são altas, não apenas pela qualidade do capítulo anterior, mas também por toda a filmografia do diretor Denis Villeneuve, que já havia se provado com obras como Os Suspeitos e O Homem Duplicado, que se consolidou com o cinema blockbuster em Blade Runner 2049 e A Chegada. As peças foram colocadas no primeiro filme, e agora serão movidas na parte 2.
que promete ser um dos melhores filmes desse ano. Os trailers parecem ter entregado mais do que deveriam, considerando que a obra literária original foi lançada nos anos 60. Mas grande parte do público está introduzida ao incrível universo de Frank Herbert com essa nova adaptação, o que pode tornar a experiência menos imprevisível. Ainda assim, torcemos para que o filme guarde grandes surpresas e reviravoltas em suas quase 3 horas de duração e que todas as expectativas que esses trailers criaram não apenas sejam atendidas como também superadas.